chegando aqui às 7h10, eu já mandei mensagem aqui para os grupos que eu tenho das escolas, então eu vou começando com algumas apresentações iniciais que são importantes para vocês, professores, e depois dessa apresentação inicial, eu vou passar a palavra para Heloísa e para Elias. Bom, o que é importante a gente observar em relação ao material Conectados na Verdade? A primeira ideia é que vocês conheçam as nossas ferramentas digitais. Como assim? Se você abrir o Google Sala de Aula, apareceu minha tela aí? Você tem, então, a tela aqui, ó, Conectados na Verdade. Você tem a aba Atividades. Na aba Atividades, tem lá o Fique por Dentro, onde aparece algumas informações, algumas postagens, mas o mais importante aqui é esse arquivo, Sincronia de Capítulo. Eu não sei se você, professor, já trabalhou com alguma editora que trabalhe com sincronia de capítulo. Eu trabalhei em alguns grandes colégios de redes, aqueles colégios que têm 300 escolas na rede. E aí a gente trabalhava com sincronia de capítulo. O que é isso? Com a sincronia, todas as escolas da rede trabalham naquele ritmo de aprendizagem. Porém, lá em Jaraguá do Sul, talvez semana que vem seja feriado, aniversário da cidade. Aí, daqui 2 meses, é feriado em Ribeirão Preto, dia do padroeiro. Aí, depois, é um feriado local em Joinville, dia dos imigrantes europeus. Então, isso pode atrapalhar um pouco essa dinâmica de a gente fazer um grande sistema nacional de educação para escolas que têm realidades muito distintas. Além disso, lá em Ribeirão Preto, por exemplo, os professores costumam, no mês de julho, ter 30 dias de recesso. Aqui em Uberaba, os professores têm 15 dias de recesso, né? Eu sei que existem estados que é 1 semana de recesso em julho, mas tem 1 semana de recesso em abril, 1 semana de recesso em agosto e 1 semana de recesso em outubro. Então, como as escolas se organizam, é uma realidade muito específica. Então, eu não vou conseguir trabalhar o material de vocês, porque tem muitos feriados aqui no meu estado, na minha cidade. Então, você tem as semanas de ajustes. O que são as semanas de ajustes? São aquelas semanas em que você, professor, pode, se estiver atrasado, concluir o seu material, ou, se você, professor, quer fazer um projeto, uma celebração, a entrega da lei, constituição de classe, comemoração de Páscoa, tem aquele dia em que a gente prepara a aula, né? Você prepara a apresentação no Canva, baixa todos os vídeos, você reserva o data show, a sala de informática, a caixa de som, chega na escola, a coordenadora fala assim: professor, eu tenho que te dar um recado. Hoje nós vamos fazer um ensaio de Páscoa com os alunos na quadra, né? E aí aquilo quebra o seu planejamento no meio, não é assim? Porque você já estava com o conteúdo apertado. Então, a gente previu essas semanas para vocês, né? Para que vocês trabalhem com conforto. A gente sabe que o começo é mais difícil, tem a fundamentação, alunos que não sabem usar o fichário, que perdem as folhas, vira aquele caos. Então, para a gente instruir, passar com os meninos, fazer uma simulação, explicar como vai funcionar o ano, tudo, eu tenho essas semanas de ajuste. E aqui tem também a previsão de postagem e entrega das unidades 3 e 4 para vocês. Então, olha só que informação importante. Nós, da editora, prevemos enviar para vocês no dia 30 de março as unidades 3 e 4 diagramadas e postadas. Mas preste atenção que no cronograma eu prevejo que você comece a unidade 3, capítulo 5, no dia 1º de maio. Então, assim que a unidade 3 for postada, você tem todo o mês de abril, você tem 30 dias para ler o material, ver os exercícios, ver a fundamentação, tirar dúvidas, né? E não ficar perdido aí com a sequência. Depois nós temos a apresentação das trilhas, então, que vai ser trabalhada em cada unidade. Nós temos a visão cristã também das disciplinas. Então, às vezes, você é um professor igual o Benjamin, que já está aí há um tempo maior na educação por princípios,
ele já pegou a ideia da fundamentação cristã. Mas eu sei que escolas aí, como a do Vinícius, que estão começando agora, às vezes o Vinícius nunca ouviu falar dos princípios aplicados na matemática. Então, Vinícius, abre este material, dá uma olhada aqui na fundamentação, nos versículos, nos princípios. Se for preciso, eu tenho atendido alguns professores essa semana e diretores. Os alunos não estão entendendo o material por causa da abordagem com os versículos. Eles não sabem o que os versículos têm a ver com a matemática, com a história, com a geografia. Então, usa a semana de ajuste, professor, para um pouquinho, apresenta para o menino a fundamentação, explica como que é, o que a Bíblia diz sobre isso, para que o aluno entenda a visão da Bíblia para a disciplina, e não da disciplina para a Bíblia. O versículo, ele não é uma ilustração, o versículo, ele é a fundamentação. E aí, quando você abre a unidade, você tem aqui, professor, o guia. Neste guia da unidade, você vai encontrar informações que os autores prepararam para vocês. Então, aqui, olha, como trabalhar o conectar, como trabalhar o desafio, o que se espera das palavras-chave, o que se espera dos versículos bíblicos, né? Como que a pesquisa acadêmica é trabalhada e o gabarito dos exercícios. Então, você, professor, pode imprimir esse arquivo, caso não tenha chegado na sua escola em tempo hábil, você pode imprimir esse arquivo, baixar, salvar no celular, no teu computador. Felipe, mas eu quero usar muito uma imagem, porque nós trabalhamos com a matemática de Singapura, que é um método específico. Então, se você já trabalhou com outras coleções, talvez você fique um pouco perdido no começo, mas depois você vai entender um pouco melhor. Então, clicando aqui na visão de tela cheia, você consegue, olha, ampliar a imagem sem margem. Então, se você tivesse o arquivo em PDF e você fosse compartilhar, você teria as margens. Aqui não. Aqui você consegue projetar sem margem. Então, você projetou, tem um quadro branco lá na sala, e aí aqui tem, né? Pesquise a cronologia da palavra Bíblia, sua origem, registre abaixo. Então, o aluno tem a folha. Você está com a projeção. Você escreve lá no quadro em cima do livro, né? Para o aluno, para que ele perceba onde ele tem que escrever. Principalmente você, professor, que dá aula no sexto e sétimo ano, às vezes esse recurso do visual ajuda muito. E em breve, todos esses recursos estarão aqui dentro dessa plataforma. Como é o primeiro ano, a plataforma ainda está sendo montada, tem muita adaptação aqui que a gente não conseguiu entregar para vocês em tempo hábil. Mas, a partir do ano que vem, você vai clicar aqui no acesso à plataforma, você vai ter o login e senha, e dentro do login e senha, todos os alunos estarão cadastrados. E aí, esta parte dos links importantes, que são vídeos, jogos que os autores prepararam, todas essas atividades, elas já estarão aqui dentro da plataforma. Se você precisar entrar em contato com a gente, com alguma dúvida assim, você consegue aqui na plataforma, ou na sala de aula, você vem lá na atividades, você vem na aba assessoria aqui, e você faz um agendamento comigo. Então, nesse agendamento, eu posso te explicar sobre o fichário, sobre o material, eu posso te explicar sobre metodologia, posso te explicar sobre ferramentas. Então, eu tenho aqui, ó, dias que eu tenho disponibilidade à tarde, dias que eu tenho disponibilidade de manhã, dias que eu tenho disponibilidade à noite, dias que eu tenho disponibilidade no fim de semana. Então, venha conversar comigo. Professores, essa é a parte inicial. Espero que o Senhor use a vida da Heloísa e do Elias hoje e que vocês sejam aí profundamente engrandecidos pela palavra do Senhor e através desse método. Se tiverem alguma questão mais pontual, vão colocando no chat, na medida do possível eu já vou respondendo vocês, beleza? Elias e Heloísa, a palavra é com vocês. Beleza. Vamos lá. Quantos estão na educação por princípio aí já há algum tempo? Eu estou há 3 anos. 3 anos? Uhum. Joia, né? Tem... Mas eu sou professora aposentada do município, já me aposentei faz 10 anos. E daí fui trabalhar na escola por princípio agora, que é uma coisa maravilhosa, né?
Eu vou abrir o slide aqui. Eu já trabalho, é o meu 4º ano lá no IAVEC, mas antes, né, dessa sequência, eu já havia trabalhado lá de uma outra maneira e numa outra escola também cristã. Mas efetivamente aí direto é o meu 4º ano. Vou abrir o slide aqui, então. Muito bem. Vocês estão vendo aí já o slide? Sim. Legal. Sim, apareceu, Elias. Tá bom, valeu. Então, eu sou aqui de Joinville, né? Eu trabalho há 22 anos na Escola Nova Geração, com a Educação por Princípios. E entrei mais ou menos em 2002, comecei a fazer a conhecer ali a escola, e 2002 eu comecei a dar aula. E no ano 2000 eu comecei a conhecer a escola ali já. E aí em 2020 eu fiz os 4 cursos da EP, né, e antes dos cursos da EP eu já vinha fazendo aí o Prêmio Cida Matar, sempre fazendo projetos, né? E então isso aí, todas essas coisas ajudaram bastante a aprofundar aí a questão da educação da EP, né? Luísa. Oi, gente, boa noite. Para quem não me ouviu no início, quando perguntaram, eu sou do estado de São Paulo, tá? Sou da cidade de Lorena, mas trabalho em Guaratinguetá há 20 anos. Então, viajo de uma cidade para outra há 20 anos. Eu sou formada em matemática, pós-graduada também em tecnologias no ensino da matemática. E, bem rapidinho, nessa minha apresentação, eu queria dizer o seguinte, como já a professora disse aí, é professora ou diretora? Eu, professora. Tá. Como a professora disse, é muito linda a educação por princípios. Eu conheci há 20 anos, quando eu cheguei no Colégio Fonte, em Guaratinguetá, uma cidade vizinha, e estou até hoje apaixonada e cada dia mais apaixonada. Eu venho de uma família bem simples, mas eu nasci já com vontade de ensinar matemática. Acho que eu falei números em vez de palavras quando eu comecei a falar. E eu gostava muito, como toda criança, de brincar de escola. Eu era professora e o que eu fazia? Montava as operações para os meus alunos realizarem. E eu tive um professor que ele me deu uma oportunidade de participar de uma Olimpíada de Matemática, foi uma coisa muito nova para mim, porque ele viu um potencial em mim, e eu participei de Olimpíada, e a partir daí, né, no meu coração, eu sonhei que um dia eu seria professora, os meus alunos iam participar de Olimpíadas de Matemática, e que ia ser, né, muito bom. Me converti com 19 anos, o Senhor me chamou, foi maravilhoso, porque nesse momento eu estava vivendo dias muito tristes, e o Senhor trouxe alívio para minha alma. E imediatamente após a minha conversão, passado um tempo, o Senhor já me preparou também o Colégio Fonte, conheci Educação por Princípios e tem sido sonhos realizados na minha vida a cada ano. E o sonho agora é esse de nós estarmos, né, com essa coleção de livros onde o Senhor brilha. Acho isso lindo todos os dias que eu estou trabalhando nesses livros ou estou dando aula, eu estou sim chorando, se não cai as lágrimas nos olhos, o coração fica incendiado de participar de um projeto maravilhoso. É mais um sonho que o Senhor está realizando na minha vida. É isso, tá? Parar por aqui, senão eu fico falando. Vai lá, Elias. Liga o microfone.
Aham, Aí, beleza. Nós preparamos aqui o momento de hoje em duas partes, tá? A primeira é fundamentar a disciplina e a segunda é mostrar ali os 7 passos do livro, né? Então, nós vamos falando aí cada um deles, e a Heloísa vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho, e se tiverem alguma dúvida aí, pode falar, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar pela palavra-chave, as palavras-chave da matemática. Essas palavras que a gente colocou aí, se vocês, para quem já está habituado a buscar as palavras no Webster, né, no Webster 1828, né, então a palavra matemática lá no Webster, ela tem uma definição composta por essas palavras aí que vocês estão vendo, né? Então o Webster começa falando que a matemática é uma ciência da quantidade, que é ciência que trata de magnitude e número, né? Então eu fui colocando, a gente colocou aqui essas palavrinhas, são as palavras-chave do que o Webster trata ali com uma matemática, né? E ele começa falando, em primeiro lugar, que a matemática é uma ciência, né? E que trata de quantidade, número e magnitude, né? A parte de quantidade é talvez a primeira parte de todas da matemática, né? Desde que ela foi criada, né? Desde que ela existiu, né? Os povos precisavam saber as quantidades. Então, de alguma forma, eles tinham que mostrar a quantidade que eles queriam, que eles tinham ali, né? Então, logo em seguida veio os números, né? Os símbolos para mostrar essas quantidades, né? E a parte de magnitude é a parte de medidas, a parte de geometria, que o Webster trata, então, como a matemática, a ciência dessas coisas aí, né? E depois ele vai falando que a matemática é dividida em 2 partes, pura e aplicada. Na tradução lá do inglês, ele fala mista em vez de aplicada, né? A gente colocou como aplicada até porque aqui no Brasil, né, a gente tem o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né? O INPA, né? Então, aqui no Brasil, a gente conhece essas palavras por pura, a matemática pura e a matemática aplicada. Então, esses campos aí de quantidade e número podem ser trabalhados nessas 2 divisões aí, né? E aí, depois, Webster fala que a matemática, uma peculiaridade dela é que todos os seus princípios são demonstráveis, né? Então, uma das palavrinhas que vocês veem ali são as demonstrações. E, por último, ele fala os ramos da matemática, que são ali a aritmética, a álgebra, a geometria, seções cônicas, trigonometria, né? Então, ele dá em poucas linhas, ele consegue colocar ali, expressar quase tudo que é a matemática. Uma coisa que a gente acrescentou aí como palavra-chave que não está lá no dicionário Webster é a palavra padrão. São os padrões, né? Então, os padrões a gente vê nos números, os padrões a gente vê nas sequências, né? A gente vê padrões nas simetrias das figuras, né? Na simetria na natureza. Então, foi uma palavra que a gente resolveu acrescentar aí para vocês. Então, são as palavras-chave aí para a gente começar a fundamentar fundamentar a disciplina aqui. Agora vamos falar das referências bíblicas aqui, tá? A gente usou aqui, muito do que a gente usou está nesse livro aqui, da Educação por Princípios, Fundamentos do Currículo Escolar. Não sei se vocês já viram esse livro, mas esse livro é um livro que a ESEP, ela tem, né? Ela tem disponível para venda, é uma coleção de livros que ela tem, e uma dessas coleções é esse livro aí, Os Fundamentos do Currículo Escolar. Quando a gente faz os 4 cursos da ESEP, a gente usa praticamente todos esses livros dessa coleção, e o último curso a gente usa esse livro aí, né? Então, nesse livro aí, o Paul Gelli, que é o autor dele,
ele coloca aí alguns textos bíblicos para nós importantes, né? Então, a gente está usando ele como fundamento, como base também para a nossa fundamentação aqui, tá? E um dos textos principais ali, tanto para a ciência quanto para a matemática, é aquele de Gênesis 1:28, né? Que Deus abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Quando ele fala ali encher a terra, inclusive o Paul Gelli fala sobre planificar, né? Então ele usa a palavra plano também, e ele fala sobre, e a palavra fala ali dominai, né? Então essa palavra domínio é uma palavra muito importante aí para a nossa fundamentação, né? Para entender a questão da matemática, porque Deus fez a natureza com leis, com as leis físicas, ele colocou as suas leis ali, né? Então, a matemática vai nos ajudar a dominar, a obter esses domínios dessas leis que Deus fez, né? Então, nós temos ali que Deus cria o ser humano, né? Ele cria o ser humano, tá? E ele dá as habilidades para que o ser humano possa criar também por meio dessas leis que ele fez, né? E a matemática, então, o Paul Gelli fala ali que a matemática é a expressão numérica das leis físicas. Então, as leis de Deus vão ser expressas, e uma dessas formas de se expressar essas leis é a matemática. Então, a gente precisa dos números da matemática, a gente precisa da geometria para que a gente expresse essas leis de Deus, né, e mostre para os alunos, e a gente consiga dominar, né? Então, a matemática, ela ajuda nesse domínio, nessa ordem que Deus deu para que a gente domine, né, sobre a natureza. Heloísa, se caso tu quiseres comentar alguma coisa enquanto eu estiver falando, pode falar, tá, Heloísa? Tudo bem. Tá. Outro texto bíblico que a gente colocou aqui foi o de Romanos 1:20, que também é um texto muito bom, tá? Porque fala que os atributos invisíveis de Deus, né? Então, o que o Webster fala que é um atributo? O Webster diz que atributo é aquilo que é atribuído, aquilo que é considerado pertencente ou inerente, pois poder e sabedoria são atributos do Ser Supremo. Então, um atributo é algo que é uma qualidade de Deus ali, né? É algo que é dele, é algo individual dele, né? Então, quando Deus criou o universo, ele colocou no universo, na criação dele, ele colocou ali o que ele é. Ele colocou os atributos, as qualidades deles no universo. Então, assim, por exemplo, a gente sabe que as quantidades, né, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros são infinitos. Por quê? Porque Deus é infinito. Então, Deus, um dos atributos de Deus é ser infinito, né? E a matemática, nós temos o infinito aí nos números. Então, a aritmética, por exemplo, né, ela nos ajuda, ela ajuda ali para nós termos a exatidão, né, nos cálculos. Então, quando o aluno domina a conta de mais, de menos, vezes, as operações básicas, né, quando ele está dominando aquilo lá, ele ajuda, né, na exatidão. Mas, então, a aritmética, ela é exata porque o nosso Deus é exato, que é um atributo de Deus, a exatidão. Falamos ali sobre a perfeição da simetria das coisas, né, na geometria, né, porque Deus é um Deus que se expressa de forma simétrica, a palavra de Deus é simétrica, você vê simetria nos evangelhos, você vê simetria no Pentateuco, é muito interessante essa questão da simetria quando a gente olha numa visão de Deus, né, na palavra de Deus. E na questão da álgebra, né, a álgebra é aquela parte da matemática que a gente trata do desconhecido, né, usa letras,
em que os alunos vão ter que descobrir lá o valor de uma incógnita, descobrir o valor de algo que ele não sabe ainda, com a ajuda de outros dados que ele vai ter. Então, a álgebra, né? Na álgebra, a gente aprende que o desconhecido pode ser revelado através do que já existe. E a palavra de Deus fala isso, né? Então, esses atributos invisíveis de Deus, eles são revelados. Por onde? Por meio das coisas que foram criadas por ele, né? Então, a matemática a disciplina de matemática e a matemática em si foram criadas por Deus, né? Elas foram criadas por Deus. E tudo que há nelas são atributos de Deus, mostra as qualidades de Deus, mostra quem ele é. Então, o homem é indesculpável. O homem olha para a matemática, os cientistas olham, né? Eles estudam a ciência, chega no momento que eles vão chegar, né, uma conclusão de que tem que existir um ser superior aí que criou o universo, né? E a matemática ajuda a enxergar isso. Vamos continuar. Colocamos aí também mais 3 textos bíblicos para vocês, que usa a palavra contar, né? Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, conta o número das estrelas, ensina-nos a contar os nossos dias, né? São todas palavras que a palavra contar, né? É uma palavra que está muitas vezes na Bíblia, né? E contar é uma coisa que, assim, mesmo antes de existir números, as pessoas já tinham que contar, né? Então, a forma como eles contavam foi melhorando, foi evoluindo, eles foram descobrindo coisas novas, mas isso já estava desde o princípio da criação, né? Os dias já estavam sendo contados, tudo já estava sendo contado aí. Tu falastes alguma coisa antes lá, Heloísa? Sobre... Então, nestes versículos eu gostaria de falar assim, que eu fico encantada com essas palavras que aparecem na Bíblia, porque quando fala de contagem de cabelos é uma coisa assim bem difícil, né? Então, só mesmo Deus para contar os cabelos. Então fala de uma intimidade, de um amor tão grande. Aliás, finaliza o versículo dizendo: vocês valem muito. Então, é uma valorização, é um Deus matemático que normalmente se atribui às pessoas que têm facilidade para matemática como sendo os mais inteligentes, né? Porque gera nos alunos a ideia de que as exatas são mais difíceis. Para nós, professores, a gente acredita que não é, mas para eles a gente sabe que existe sim. Aliás, uma das coisas que eu pensei no começo, quando eu entrei na educação por princípios, é que seria muito difícil associar o ensino da matemática com a palavra. Porque eu achava que matemática é matemática, não se mistura com a Bíblia. E hoje eu vejo que não se separa a matemática da Bíblia. E esses versículos, ele fala dessa intimidade de Deus com o homem, da capacidade de contar cabelos, mas ao mesmo tempo ele vai lá para o macro para contar e nomear estrelas. Então, né, é a grandeza de Deus perto da gente e uma grandeza um tanto longe. E o terceiro, ele coloca aí: ensina-nos a contar os nossos dias, já vem para dentro de nós. Então, é uma matemática no físico, é uma matemática universal, né? Nos astros, e é uma matemática dentro de nós. Então, não tem separação, não é verdade? É muito lindo, é muito maravilhoso. Eu acho que esse encantamento, essa alegria que a gente pode ter durante as nossas aulas é que vai contagiar os alunos, não só para eles gostarem, amarem a palavra de Deus, como eles passarem também a ver a matemática como um instrumento de Deus, como o Felipe já falou, para dominar. Porque Deus, ele coloca lá no Gênesis que o homem tinha que Deus tinha uma intenção para o homem quando o criou, que era de domínio, e a matemática é uma ferramenta maravilhosa para esse domínio. Mas é lógico que
contar cabelo, fique com ele mesmo, porque é bem difícil, né? E contar as estrelas também. Mas é a soberania e o amor de Deus. É isso. Amém. Valeu, Luísa. Então tá, vamos continuar aqui. Então, a nossa ideia guia, né? Aprendemos e ensinamos matemática a fim de capacitarmos os alunos a exercerem domínio sobre a criação, pois o domínio do homem sobre ela compreende a jurisdição e a autoridade delegadas por Deus, né? Deus delegou Deus delegou que o homem tinha que dominar, né, a criação. Então, vocês percebem assim que quando a gente faz a fundamentação da matemática, né, o Paul Gelli, ele vai bastante forte nessa palavra domínio, tá? Nessa palavra domínio. E quando a gente trabalha com os alunos em sala de aula, né, uma das coisas mais difíceis para eles é dominar, né? Dominar ali os raciocínios, dominar os cálculos, né? Uma das coisas que é o que mais pega para eles, né? Às vezes dominar a leitura, da interpretação do texto, né? Então, mas e a matemática vai bem nesse campo aí, né? A matemática vai bem nesse campo do domínio, né? Então a matemática capacita eles têm dificuldades, mas com o tempo eles vão indo, e a matemática ali, naquelas dificuldades, vai trazendo para eles esse domínio. Então, os propósitos horizontais e verticais, né? O propósito vertical aí, né? É revelar a forma como Deus lida com nossas vidas. Então, Paul Gelli diz assim: reconhecer a Deus através da linguagem matemática utilizada por ele em sua palavra. Então, esse é um propósito da matemática, a gente reconhecer Deus, tá? Reconhecer Deus através dessa linguagem matemática, tá? Na palavra dele, reconhecer a grandeza dele. Aí, imagine, né? A gente sabe que os números são infinitos, né? Isso demonstra aí a grandeza de Deus já, né? A gente já pode falar que quem é que a Heloísa falou de contar os cabelos, né? O único que pode contar os fios de cabelos do mundo todo, de todos os 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, é só Deus, porque ele é infinito, né? Não tem, né? Então essa é a grandeza dele, a imutabilidade, infinidade, precisão, ordem, né? Então a matemática expressa a criação de Deus em termos absolutos. Não existe variação. Então, e o propósito horizontal, então, é assumir esse domínio através da contagem, dos símbolos, medidas e do raciocínio lógico, né? Então, o propósito horizontal, né, é ajudar a exercer domínio sobre a criação física para serviço ao próximo e para a glória de Deus. Então, você é habilitado por Deus a exercer esse domínio para que você glorifique a Deus e para que você ajude o seu próximo, né? Então, a conclusão ali é que a matemática auxilia na resolução, né? No domínio dessas resoluções de problemas do cotidiano, através do desenvolvimento do raciocínio lógico, tornando o estudante paciente, dedicado, preciso e honesto. Ali naquela figurinha ali tem um imã que está segurando as moedinhas, né? Quando eu estava fazendo o slide, eu estava pensando, né, nessa questão do domínio, né? E eu estava pensando, por exemplo, na questão das finanças, né? Quando a gente trabalha com os alunos com as finanças, né? Então, aquele imã ali significa assim para mim, que você é como se fosse aquele imã e você que domina as moedas, não é as moedas que dominam o imã, né? Então, a matemática te ajuda a dominar na questão das finanças, né? E aí as coisas não vão ficar soltas, espalhadas, né? Você vai passando aquele imã e vai juntando tudo e vai botando tudo em ordem ali. Isso é a matemática que ajuda, né? Então, a exercer o domínio. Agora vamos
tem os rudimentos da disciplina aqui. Vamos lá, o que é um rudimento, né? Os rudimentos da disciplina, mas o que é um rudimento? Ó, é um primeiro princípio ou elemento, aquilo que deve ser aprendido primeiro, o original de qualquer coisa em sua primeira forma, né? São o começo de tudo, ok? Oi, Luísa. Oi. Só me dá um toque se caso eu esquecer ali qual é se eu passar ali do... É a partir de agora. Ah, tá. Então tá bom. Vou passar para ti então agora. Tá bom. Então, nós combinamos aqui entre os slides, embora a gente, né, sabe de todos aqui, de todo o assunto, mas a gente dividiu um pouco, aí o Elias vai dando uma respirada aí, tomando um pouco d'água, né, Elias? Depois de um dia todo dando aula. Então, como o Elias disse, rudimento é o princípio primeiro, né? É aquele que é elementar, aquele que não pode fazer, não pode deixar de acontecer, que é um rudimento. Então, a matemática tem os seus rudimentos, tem aquilo que é indispensável, que precisa acontecer quando a gente está ensinando, quando o professor está ministrando as aulas. Vamos lá, para o primeiro rudimento. Você vai passando aí para mim, Elias, por favor? Uhum. O primeiro rudimento é entender a matemática como linguagem. É interessante que, quando eu fiz a minha faculdade, né, de matemática, a minha licenciatura, eu fiz a minha apresentação de trabalho de conclusão de curso, citando justamente isso, que a matemática é uma linguagem. Então, matemática não pode ser, lá no colégio eles até me têm assim como uma professora meio criteriosa, às vezes eles não têm aula comigo, quando vão ter eles ficam meio assustados. Aí eu falo, não, calma, gente, não é isso, é que eu gosto muito de ensinar matemática, bem de uma maneira técnica, e trabalhar bem essa questão dela como linguagem, porque como tem o português, matemática, português, inglês, francês e todas as outras línguas, o matemática também. Então, eu brinco com eles que é uma língua que a gente está aprendendo. Então, a matemática ela é uma linguagem, esse é o primeiro rudimento. Os alunos precisam entender isso, que é uma comunicação. E como toda linguagem, precisa aprender a ler, precisa aprender a escrever a matemática, precisa explicar o que lê, porque, de repente, tem lá uma frase, já o Elias disse, né, a respeito da interpretação, como os alunos, às vezes, não conseguem finalizar uma questão da matemática, porque eles não conseguem interpretar. Aí, a gente vai jogar a culpa lá na língua portuguesa? Não, a língua portuguesa é, né, a linguagem materna que eles têm, que toda nação tem, mas é a linguagem matemática mesmo, a interpretação da matemática. Então, todo conhecimento daquelas palavras-chave tem que estar no aluno. Os alunos precisam entender essas palavras-chave, o que elas significam, saber se comunicar. Então, matemática, primeiro rudimento a matemática é uma linguagem, linguagem precisa ser lida, precisa ser escrita e precisa ser explicada pelo próprio aluno. E para isso tem um padrão, né? Toda linguagem tem o seu padrão. A matemática tem um padrão. Se o aluno conhece esse padrão, se a gente ensina isso da melhor forma possível e exercita com eles, eles vão ter domínio. Porque é só dominando a matemática que eles vão atingir o domínio que Deus propõe para nós, que é dominar todas as áreas da vida onde a matemática puder ser uma ferramenta. Vamos para o segundo rudimento? Elias? Desculpa. O segundo rudimento, ele fala dos símbolos. Olha, símbolo eu acho assim, ele fala por si só. Se o aluno entendeu aquilo que é o símbolo, ele olhou, ele já sabe. E a matemática é totalmente simbólica, né? Então, é até gostoso a gente fazer assim uma tabela, uma listagem enorme de símbolos e a gente fazer aquela aula. Que é isso? O que é isso? Aonde usa? Que símbolo é esse? Para que serve?
Isso é muito interessante. Então, o segundo rudimento indispensável na matemática é o aluno saber todos os símbolos possíveis. São bastantes? São, mas dentro de todos os anos que ele vai estudando, ele vai aprendendo. Então, é importantíssimo a gente aplicar isso, a gente ter isso, né, dentro de nós como professores, e não esquecer que símbolos são muito importantes. Terceiro rudimento fala a respeito do próprio cálculo, né? Quando você já vai para o cálculo mesmo, tudo aquilo que você pode calcular. Você pode calcular tamanho, você pode calcular volumes. Se você sai um pouquinho, né, da área da aritmética, você vai para a geometria, você tem muitos cálculos também que você pode fazer. A gente sabe que na geometria a gente calcula perímetro, calcula área, calcula volume, a gente trabalha no plano, trabalha no tridimensional, então são cálculos. Isso passa lá para a física, que é uma aplicação da matemática, aí a gente pode trabalhar velocidade, peso, temperatura, chega na química, a gente trabalha densidade química, e se vai para a história, como o Felipe aí é da área dele, trabalha a cronologia, o tempo, os espaços de tempo, e super legal a gente ter colocado aqui, que é uma parte assim, que é muito, que a gente nos livros vai trabalhar bastante, que é essa questão do controle monetário, da situação da saúde financeira das pessoas, que é um rudimento também, é um cálculo. É o cálculo de todos os dias, é o cálculo necessário para se viver bem. Então, esse é o terceiro rudimento, que é a parte do cálculo. O quarto rudimento, Elias. O botão não estava indo aqui. Tá bom. O quarto rudimento é desenvolver as habilidades que eu penso assim, que elas são mais ainda internas, porque a gente consegue fazer até um cálculo mecânico, passar isso para o aluno. Então, a gente explica uma fórmula e fala para ele, olha, faz isso, primeiro passo, segundo passo, terceiro, e ele consegue criar, né, na memória, aquele passo a passo, e ele desenvolve. Mas o quarto rudimento que eu penso que a gente não pode deixar jamais de trabalhar com os alunos é esse, de desenvolver as habilidades daquilo que é lógico, daquilo que é dedutivo, que a gente chama de raciocínio, né? Que é os alunos que eu coloquei ali, que como linguagem matemática lá no primeiro rudimento, o aluno ele precisa ensinar, precisa explicar o que ele aprendeu. Porque se for mecânico, ele não consegue explicar. Mas se ele entende, realmente, se ele consegue deduzir, se ele tem raciocínio lógico, ele consegue explicar, ele consegue passar para os amigos aquilo que ele aprendeu, que isso hoje é uma dinâmica interessante de sala de aula, você falar, se conseguiu, hoje mesmo eu estava dando aula, eu estava usando transferidor, compasso, fazendo construções, eu falei, quem aprendeu, ensina o amiguinho. Então, eles correm, vão ensinar, olha isso, e eles também vão se tornando algo que na EP é muito falado, autodidatas, eles conseguem já pegar um material pronto, o próprio livro, e entender o que está escrito ali e explicar, passar para alguém, né? Isso é muito bom. E então, esse quarto rudimento, ele fala da aplicação dos conceitos da matemática para o dia a dia, para a vida deles. Então, a linguagem da vida para a linguagem matemática, matemática para a vida. E só acontece isso, a gente só consegue usar o que a gente aprendeu para a nossa vida quando houve esse processo de raciocínio dedutivo, lógico e de memória. Não só memória, né? Tem pessoas que defendem muito essa questão apenas a memória. Nós vamos memorizar. Memoriza hoje, amanhã esqueceu, né? Então, não é interessante isso. Interessante é desenvolver a memória, porque também não pode eliminar a memória dos estudos na matemática, mas desenvolver o pensamento, que ele já consegue deduzir, ele consegue relacionar uma coisa com outra e ter esse raciocínio lógico, tá bom? Vamos lá. Então, são 4 rudimentos. Alguém tem dúvida aí, vai passando aí para
para o Felipe, depois a gente responde, Felipe responde, tá bom? Para ficar todo mundo esclarecido. Quando a gente trabalha o livro, está trabalhando o livro, ou qualquer conteúdo, é muito interessante a questão dos princípios. E dentro dos conteúdos, a gente costuma abordar apenas um, mas a gente sabe que os princípios, eles podem aparecer muito mais, né, do que 1, 2, 3, depende do conteúdo. Mas falando em matemática, ela toda, independente do conteúdo, da subdivisão que ela tenha, tem alguns versículos que eles são maravilhosos e que eles vão exalar mesmo esses princípios que a gente trabalha na educação por princípios. Então, primeiro, a gente vai falar da soberania. Os atributos invisíveis de Deus são expressos na linguagem matemática. O Elias já falou sobre isso. E é maravilhoso quando você lê um salmo. Eu penso que os salmos, eles são um vidro de perfume, né? Um frasco de perfume que você abre assim, a soberania vem. Então, olha o salmo que ele diz: antes de formarem os montes, começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Eu já enxergo aí a reta real, eu já enxergo, né, o infinito nas duas pontas da reta, eu já enxergo a forma dos montes, tudo que Deus criou, o volume disso tudo. É maravilhoso, não dá para não ver, né? Depois que a gente entra por essa metodologia, maravilhoso. Eu fico pensando assim que, meu Deus, esses livros precisavam ter acontecido antes. É lógico que, né, há um tempo determinado, depende do sim do ser humano também, mas eu vejo que as gerações a partir daqui, né, as escolas cristãs, elas vão ter um material tremendo, porque aí a gente consegue falar da disciplina e citar o Senhor e conectar tudo. E aqui o Salmo 145 também, ele fala: grande é o Senhor, muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Então, é mais do que a gente pode contar, como o salmista diz, é mais do que a gente pode falar. Tamanha soberania de Deus. Então, quando a gente está ensinando a matemática, está falando de reta real, está falando do que é infinito, do que é soberano, está falando do poder, das potências. Eu, quando trabalho potências, eu falo com eles com os números, né, que o Google usa para poder fazer toda essa conexão de palavras, de assuntos que a gente digita ali, imediatamente aparece para a gente, né? Que é o Google Plexion, que chama aqueles números, algoritmos. Então, é matemática. Então, a matemática, ela exala tremendamente isso que o salmista diz: um Deus eterno, um Deus poderoso, um Deus que deve ser louvado. Vamos lá para o próximo. A individualidade, Elias. A individualidade, o texto bíblico, ele está lá no livro de Jó, que mesmo Jó tendo passado um tempo da sua vida de provação tão grande, mas eu adoro a Deus pela vida de Jó, pela sua perseverança, sua paciência, por tudo que ele passou, mas por tudo também que foi revelado, foi inspirado no livro de Jó, que traz para a gente. Né? Então, muito ali que Deus ele tem uma conversa com Jó, está falando da sua grandeza e, ao mesmo tempo, da sua individualidade. Então, nesse texto, nesses versículos e capítulos que tem no livro de Jó, Deus fala muito da criação. E ele até faz desafios ali com Jó, que ele fala: Jó, onde você estava quando eu fiz isso, fiz isso? E tudo aquilo que Deus fez é tudo matemática, é tudo maravilhoso. Então, aqui fala: quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Gente, não dá. Então, não é só cabelo, né? Não é só estrela, é nuvem, é tudo. Ele determina o número de estrelas e chama cada um pelo seu nome, que é o Salmo 147. Então, nesses versículos, a gente vê a individualidade. E a gente vê a matemática expressando isso, aquilo que é próprio, aquilo que
que é cada um, aquilo que tem a sua marca registrada, que é ímpar, aquilo que é individual mesmo. Nos números, né? Porque a gente sabe que os números são infinitos. Às vezes eu estou dando aula e falo para os alunos, quantos números existem entre 1 e 2? Até que eles entendam que realmente entre dois números, só dois, né? Só 2 dígitos, tão simples, 1 e 2 existem infinitos outros números, incontáveis por cada um de nós, mas possíveis, né? De acessar-se. Quanto mais nós quisermos aprender, dominar, vai existir um número capaz de nos auxiliar nisso. Eu abro com eles o Excel, né? A gente fala isso aqui também nos livros, a gente coloca planilha de Excel, não tem limite para a planilha do Excel, nem coluna nem linha. Então, isso é a matemática expressando a individualidade. Mais um dos nossos 7 princípios, o caráter. Esse também é lindo e maravilhoso, porque a gente aprende na EP que o trabalho, ele forja o caráter. E na matemática, a gente vê muito trabalho, né? Os alunos até acham que a matemática é bastante trabalhosa. Mas a gente vê, assim, essa questão do trabalho numa questão de organização. É um caráter que é moldado através de uma organização, que fala também de mordomia, mas que fala de caráter. Então, a gente tem exemplos na Bíblia, quando Deus ele está falando, lá no Levítico e no Provérbio, cita várias vezes, e também no Novo Testamento a gente vê, quando Deus ele fala, olha, cuidado, balança, Deus tem balança honesta são do Senhor, tenha cuidado com aquilo que você mede, não faça medidas erradas. Olha quanta coisa dá para trabalhar com o aluno, quando a gente cita esses versículos e já está trabalhando na matemática algo referente dentro do conteúdo, a respeito de caráter, de ser honesto, de medir corretamente, de entender que há possibilidades que o homem tem de roubar até mesmo, né, usando balança enganosa, mas que a matemática é precisa e que Deus ele é totalmente favorável que a gente conte exatamente, meça exatamente, que a gente não seja desonesto, que a gente não use nada da matemática para ser desonesto, pelo contrário, que a gente use a matemática para fazer uma divisão precisa, para fazer uma contagem precisa, e que isso nunca possa servir para beneficiar a nós e estar prejudicando os outros, né? Aqueles que são os nossos, aqueles que estão ao nosso redor, que são os nossos próximos. Então, também, tudo aquilo que já foi dito a respeito de infinitude, de grandeza, está expresso nos números, mas também pode trabalhar caráter nas pessoas, né? Nos nossos alunos. Então, vamos lá para o próximo, mordomia. Eu estou andando um pouquinho rápido para a gente não ficar gastando muito tempo aqui. Mordomia, a gente sabe que mordomia é cuidado, é zelo, é consciência, né? Então, o texto bíblico aqui é de Lucas, e também gosto muito dessa parte, quando Jesus ele fala que ninguém deve construir sem antes sentar, fazer as contas, ver se realmente dá para fazer, será que a gente não vai gastar muito mais do que a gente tem, vai ser feio, Jesus até fala, né, nessa passagem, vai ser muito feio se a gente começar e não terminar. É uma coisa que dá para conversar com o aluno, ver o pensamento deles, já tirar deles essa ideia. E isso é mordomia, é planejamento, é cálculo antecipado, é cuidado com os cálculos, saber, né, antes de eu somar quais são as minhas parcelas, antes de eu multiplicar quais são os meus fatores. Então, trabalhar no estudante, né, no aluno de matemática, a mordomia que é os rudimentos que a gente colocou lá, contagem, notações, soluções de problemas, mas visando a mordomia, a organização da consciência para entender o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer através de cálculos matemáticos. Está ficando claro para vocês?
Se alguém quiser dizer sim aí, pode falar, tá? Enquanto isso, eu respiro. Sim. Vamos lá. Autogoverno, tá? O autogoverno também é um princípio que hoje, pós-pandemia, eu vejo assim, que está mais preocupante, né, para nós. Porque o autogoverno é algo que é bem interno no aluno. E a matemática, ela nos ensina. Olha que versículo, ensina-nos a contar os nossos dias para alcançarmos coração sábio. Então, esse contar aqui, contar os nossos dias, fala de como viver os nossos dias usando bem o nosso tempo, e tempo está relacionado com matemática. O Salmo 139, que a gente está repetindo aqui, né? Vários versículos dele, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se eu contasse, excede os grãos de areia. Dizer para o aluno hoje, né, nessa época, que os pensamentos de Deus são mais altos, olha a altura, isso é matemática, que Deus tem pensamentos, que a contagem dos pensamentos de Deus não dá para contar, então eles têm muitos pensamentos bons, só pensamentos bons a respeito de nós. Então, essa habilidade também, esse princípio do autogoverno, ele pode ser plenamente trabalhado nos assuntos de matemática. Nos livros, vocês vão ficar apaixonados. Eu sei que vocês já estão conhecendo, mas quando chegar ao final do ano, com certeza vai ter um resultado maravilhoso nos alunos e nos próprios professores, porque isso acontece em mim. Quando eu estou dando aula, e eu estou agora na parte, né, ajudando na escrita, eu fico assim, maravilhada. Eu glorifico a Deus. Meu Deus, coisa linda isso. Tá? Então, a gente, aqui diz assim, ó, o desenvolvimento da habilidade de contagem promove o governo interno da disciplina de matemática. Sem isso, não podemos ter domínio sobre a matemática, mas com isso podemos governar e controlar detalhes e exercendo domínio sobre a criação. Então, começa na matemática, começa a ensinar para o aluno, né, desde pequeno, e depois no ensino fundamental 2, propriamente, que é o caso aqui que a gente está conversando, a localização, organização, ordem, forma de cálculo, passo a passo, algoritmos, a gente vai trabalhando isso neles, e a gente não percebe que a gente está trabalhando autogoverno, e que eles vão desenvolver isso de uma maneira que eles vão dominar com a ideia principal que nós estamos colocando hoje, que Paul Jelly coloca nos seus livros, tá? Então, a matemática pode e trabalha o autogoverno no aluno. Próximo. Semeadura e colheita. Volta lá no Gênesis 1:26, que fala que Deus cria o homem e diz que é da a semelhança dele e que é para ele ter domínio sobre toda a criação. E a gente fala de semeadura e colheita aqui como um princípio que, quando o homem obedece a esse mandato ordenado por Deus para exercer domínio sobre a terra, ele vai ter um avanço no pensamento matemático. Volto a repetir aqui, né? Parece que a gente está batendo várias vezes no mesmo assunto, mas é assim mesmo. A gente vê que o ensino da matemática, desde aprender que é linguagem, aprender que tem símbolos, quais são os símbolos, aprender a calcular, desenvolver o raciocínio dedutivo e lógico, a gente está trabalhando o aluno num pensamento matemático avançado. E aí a gente traz para a vida do aluno como semeadora o ensino que a gente está fazendo, que a gente está ministrando sobre a vida deles, e a colheita são os grandes matemáticos, os grandes cientistas, os grandes pensadores, porque a matemática já é comprovado, né? Quando ela desenvolve o nosso cérebro, ela não desenvolve só para o aluno fazer a faculdade de matemática depois, fazer engenharia, a gente pensa muito nisso, né? Na engenharia, cita muito, mas não é. Esse trabalhar no cérebro do aluno vai fazer com que ele seja um bom profissional, seja a área que ele escolher. Né? Um médico precisa de raciocínio, um advogado, um juiz, como precisa do raciocínio. E é nessa
nesse trabalhar da matemática, dos rudimentos da matemática, que a gente vai conseguir atingir esse objetivo. E, por último, o princípio da aliança. O Salmo 8, 5, 6, ele diz que pois tu o fizeste um pouco inferior aos anjos e coroaste com glória e honra. Tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu colocaste sobre as coisas, sob os seus pés. Todas as coisas sob os seus pés. Aqui está se referindo a Jesus. E aí a gente vê que há uma aliança, há um porquê, há um trabalhar em elos, não é nada desconectado, é tudo aliançado. Da mesma forma que a gente lê aqui, né, esse processo que aconteceu, que Deus designou para a vida de Jesus, para que ele viesse ao mundo e ele alcançasse um objetivo que eles já tinham, né, desde a queda do homem, da redenção do homem, e ele coloca tudo sob o domínio de todas as coisas sob os pés de Jesus. A gente se lembra também que Deus colocou Adão lá no jardim e disse para dominar. E que o domínio é possível através do conhecimento e que no conhecimento estão as disciplinas. E está a disciplina da matemática junto com as disciplinas, né, como diz aqui, de ciência, que complementam uma a outra. Então, esse domínio que Jesus tem é só dele, só Jesus tem esse domínio espiritual sobre todas as coisas. Aliás, ele é sobre todas as coisas, mas ele dá a gente uma capacidade, e aí eu gosto muito de pensar assim, os nossos alunos de escolas cristãs precisam ser pensantes, reflexivos. Aliás, a nossa metodologia é uma metodologia reflexiva. Então, se a matemática é capaz de fazer uma transformação no modo de pensar do ser humano, para ele começar a pensar assim, poxa, esse problema aqui tem solução, né? Isso não é uma equação na minha vida, que eu não tenho solução, eu tenho solução. Então, isso é muito bom. Então, ele vai complementar todas as outras disciplinas e vai ajudar a resolver problemas que todo ser humano tem e precisa ser resolvido. A gente se sente, né, feliz quando a gente consegue resolver um dos nossos problemas. Criar novas invenções. Nós estamos hoje vivendo uma geração tecnológica muito avançada, maravilhosa, cheia de conforto, graças à matemática. E a gente também consegue, a gente tem uma abertura hoje, né, para um avanço tecnológico e criação de soluções e benefícios para o homem, porque é favorável a nós, né, a nossa saúde, ao nosso conforto, como eu já disse, a tantas maravilhas que hoje a gente pode dizer assim, meu Deus, como é bom viver, como é bom, como é precioso isso, eu sair daqui, ter um avião para eu fazer uma viagem. Tudo isso está dependendo da matemática, tá bom? Então, a matemática não é uma disciplina desconectada, ela está conectada com todas as outras disciplinas. Quando nos nossos livros nós estamos colocando projetos que são interdisciplinares, que vão fazer toda a diferença, que vão trabalhar todo conceito que o aluno tem, né? Às vezes um preconceito que ele tem com a matemática, tá bom? Então, da minha parte, por enquanto é essa, e eu volto para o Elias. Vamos lá, Elias? Elias? Desculpa, meu áudio, eu esqueço aqui. Nós vamos para a parte do relacionar agora. Aí nós vamos aproveitar esse momento do relacionar para falar um pouco do livro também. Algumas coisas relacionadas ao nosso livro, ok? Então, a Heloísa expôs agora a parte do raciocinar, né? Que foi raciocinar os princípios através dos textos bíblicos, né? Em relação à matemática. E aqui na parte do relacionar, né? Vamos relacionar a gente relaciona esses princípios, os textos bíblicos,
o conteúdo matemático, o conteúdo acadêmico, né? Tudo com a vida, né? Tudo com o contexto ali que o livro está abordando, né? Então, por exemplo, assim, ó, cada unidade da coleção, tá? Cada unidade da coleção, geralmente ali você vai perceber que ela está relacionada com alguma coisa, né? Por exemplo, o 6º ano praticamente todas as unidades vão estar relacionadas com o meio ambiente. Então, você vai ter a unidade 1, a unidade 2 vai trabalhar algum aspecto do meio ambiente, né? Vai trabalhar a camada de ozônio, vai trabalhar o aquecimento global, né? Então, o 6º ano vai estar mais relacionados com essa questão do meio ambiente, e daí vocês vão perceber assim, que toda a parte dos princípios, toda a parte dos textos bíblicos, toda a parte que está relacionada com o conteúdo, vão estar ali focando nessa questão do meio ambiente. Os exemplos, né, as atividades vão estar focados ali nessa relação com o meio ambiente, né? O 7º ano já vai ser um pouquinho diferente, vai falar sobre pessoas famosas, pessoas importantes. Então, cada unidade ali vai começar com uma pessoa, vai falar sobre a vida dela, a biografia dela, um pouco da biografia dessa pessoa, e, ao mesmo tempo, relacionando o conteúdo daquela unidade, os princípios, os textos bíblicos, todos relacionados com aquela pessoa ali que está sendo falada, né? No 8º ano vai ter, então, aspectos da criação de Deus, né? Da mesma forma que eu já expliquei nas outras. No 9º ano vai ser falado das invenções, você vai ver muitas invenções ali que o homem fez, né? As invenções nada mais, nada menos do que uma aplicação do domínio que eles têm da natureza, né? Então, você vai em cada unidade ali, você vai perceber isso, né? Relacionado, tá? Outras coisas, outras relações importantes que você vai encontrar no nosso livro, tá? São os princípios. Os princípios bíblicos vão estar relacionados ali com o currículo que a gente está trabalhando, né? Os desafios, né? Então, todo o livro vai sempre começar ali com algum desafio, tá? Então, esse desafio vai estar relacionado com o conteúdo do capítulo, com os princípios. Então, depois ali mais à frente a gente vai falar sobre o primeiro passo do livro ali, que é o conectar, né? Que vai falar mais sobre isso, tá? E o nosso livro também está relacionado muito ali, né? Que é o diferencial ali do que vocês talvez conhecem nos outros livros, né? Que o nosso livro está relacionado com a matemática de Singapura. Ele sempre vai seguir ali o concreto, o pictórico e o abstrato. Vocês vão perceber isso e vocês vão poder vivenciar essa questão da matemática de Singapura para a aplicação dos conteúdos com os alunos. Vamos para o próximo item aqui, que então são as dicas específicas do livro, né? Então eu deixei 2 dicas aqui para vocês, tá? Que eu acho que é muito importante, tá? São 2 dicas assim que é imprescindível, né? Pelo fato de a gente estar trabalhando com a matemática de Singapura, tá? E pelo fato de a gente estar trabalhando com princípios. Então, é muito importante que você leia com antecedência a unidade que você vai trabalhar, o capítulo que você vai trabalhar com o seu aluno, com a turma, né? Então, porque assim, ó, como a gente vai estar trabalhando com a matemática de Singapura, a matemática de Singapura, ela começa com um concreto e é ali naquele concreto que vai estar a maior parte do ensinamento que o aluno vai absorver, né? Então, para trabalhar com esse concreto, então você vai ter que trabalhar com alguns materiais. Então, a gente até tenta ser algumas coisas, são materiais assim do dia a dia deles, às vezes, que eles às vezes têm em casa, né? Ou materiais que é mais da parte do professor, por exemplo, material dourado, né? Assim, geralmente as crianças não têm lá um material dourado em casa, né? Mas o professor de matemática geralmente conhece esse material dourado e pode trazer para esse aluno, para ele poder fazer os trabalhos ali da parte concreta.
Outro exemplo ali, aqueles blocos de montar, tipo do Lego, assim, né? Esses blocos de montar é um bom aliado ali para a parte concreta, para falar dos conteúdos, né? Então, é bom que você sempre veja com antecedência quais materiais você vai usar naquele capítulo, para que você não seja pego de surpresa, aí vai chegar, eu não lembrava daquele que tinha que usar aquele material, daí aí você pode, tendo esse material ali, você pode trabalhar com o teu aluno ali com mais tranquilidade, né? Eles fazerem a parte concreta, para depois eles irem para a pictórica e para depois eles irem para abstrato, né? Outra coisa que a gente colocou como dica também aqui é a questão do guia do professor, né? O livro já está repleto de coisas diferentes e novas, essa forma nova de ensinar, né? Que vocês estão percebendo, né? E o guia do professor vai trazer mais algumas ainda, vai trazer mais algumas instruções e orientações para vocês. Provavelmente, se vocês já começaram a ver o livro, vocês já viram que está cheio vai ter vários links para vocês entrarem, vídeos para vocês verem, né? Então, muita coisa no guia do professor vai ter para vocês ainda se aprofundarem mais na forma de ensino ali da matemática de Singapura e nos princípios também, né? Porque daí a gente vai trazer ali às vezes mais textos bíblicos, o princípio que você pode aplicar naquela disciplina, tipo lá no livro, o aluno vai ter que raciocinar esse princípio, não vai ser trazido mastigado para ele o princípio. O aluno vai ter que raciocinar, só que se você olha o guia do professor, esse princípio já vai estar ali para você ajudar o teu aluno a chegar nele, ok? Então, são essas duas dicas que eu acho que, por enquanto, são dicas que são importantes aí para que você consiga trabalhar com livro, né? Consiga trabalhar com material, ok? Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês ponham lá no chat, que daí depois a gente vai ver aí as dúvidas de vocês. Outra coisa, ideias de registro, né? Agora para a fase do registrar lá dos 4 passos da EP, né? O último passo é o registrar, né? Então, algumas ideias para vocês trabalharem registro com os alunos, né? Uma delas ali que a gente colocou elaborar enunciados, né? O próprio aluno elaborar enunciados, ele vai registrar isso, né? Ele mesmo elabora os enunciados parecidos com o que já estão propostos. Isso vai ajudar ele a entender o enunciado, a interpretar o enunciado, vai ajudar ele a entender melhor o que está sendo tratado ali. Então, uma forma dele registrar é ele criar vários enunciados parecidos com o que já foi proposto, né? Uma outra forma ali é fazer tabelas em folhas pautadas, tá? Quando você vai trabalhar ali a parte concreta, o aluno vai ficar fazendo uns trabalhos com tampinhas de garrafa PET ali, vai fazer trabalhos com recortes, vai fazer trabalhos ali. Então, quando ele vai fazendo esses trabalhos concretos, ele vai registrando os resultados, né? Então, fazer ali em folhas pautadas, quem sabe ali faz ali uma tabelinha e ele vai colocando, anotando, registrando os resultados, até para ele vendo o padrão que vai sendo estabelecido quando ele vai trabalhando ali no concreto, tá? E no pictórico depois, né? Vocês viram que eu não entrei muito até na questão do abstrato, né? A gente, no livro, vai entrar no abstrato também, né? Vai entrar na parte mais ali, vamos ali dizer, armar o cálculo de soma, né? Fazer o cálculo dos polígonos usando lá a expressão algébrica das diagonais, né? Eles vão ter isso aí, mas antes disso eles vão trabalhar muito concreto e muito pictórico, para quando eles chegarem nessa parte do abstrato, fica mais fácil para eles entenderem, né? Uma outra forma ali é o mapa conceitual. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Eu fiz um mapa conceitual com os alunos para os polígonos aí essa semana, e no qual era uma caixa de pizza. A caixa de pizza ali é um octógono, né? Então, ali a gente colocou a diagonal, daí a gente colocou os ângulos, a gente colocou ali as expressões da soma dos ângulos internos. Então, ali ficou como um mapa conceitual, que é uma forma de um registro para eles, e inclusive daí a gente colou na parede para que eles pudessem
visualizar sempre aquilo ali, né? Tá sempre ali na frente deles. Uma outra forma de registro, a Heloísa já falou ali no meio da fala dela, foi a questão do Excel. Aprender a usar planilhas Excel, né? Eu tenho usado bastante com os alunos esse artifício. A gente vai lá, vamos resolver problemas de razões, a velocidade média, resolver problemas de razões lá relacionadas aos corpos ali, né? Relacionadas agora eu esqueci aqui a palavra, mas quando os alunos estão fazendo ali, eles estão registrando isso no Excel e também aprendendo já a manipular ali as fórmulas no Excel, a fazer aquelas formas, a usar ele, né? Então, essa é uma maneira de já usar a tecnologia, né? Porque como é que é o nome ali, Luísa? Deu um branco aqui, nós temos ali, sempre no começo ali, nós temos aqueles códigos da... Me deu um branco agora. Células. Não, no começo a gente tem que seguir aqueles códigos da BNCC, a BNCC me deu, tá, né? Os códigos da BNCC falam sobre a tecnologia, né? Então, sobre o uso da tecnologia. Competências e habilidades. Isso, as competências, uma das competências ali é o uso da tecnologia, né? O Excel é uma ferramenta incrível que usa a matemática, assim, praticamente toda ela matemática, e o raciocínio lógico ali é muito trabalhado, né? Sim. Então, são ideias de registro para vocês, para não ficar só naquele registro da folha de papel, o aluno vai lá, faz cálculo, né? Só para não ficar em cima disso, ok? Bom, agora a gente vai passar para a sequência didática do livro. Essa é uma parte mais rápida, são 7 slides bem rápidos, né? Então, a gente está indo para a parte final já aí agora, né? Então, a primeira sequência, a primeira coisa que a gente tem lá no livro é o conectar. Então, o que é o conectar no nosso livro, gente? Ele assim, é um início de capítulo inspirador, né? Então, ele vai trazer ali algo para vocês. Então, no caso lá, no 6º ano, por exemplo, eu falei do meio ambiente, no 7º ano, pessoas famosas, conhecidas, né? Que vão ajudar ali a entender o conteúdo que nós vamos trabalhar, né? Então, ali naquele início, conectar, vai trazer algo inspirador para o teu aluno, vai trazer algo inspirador para você, professor, né? Que você vai ler coisas ali que talvez você nunca tinha visto. Eu mesmo, quando eu estava fazendo as minhas pesquisas, eu ficava assim, eu nunca imaginei que que essa pessoa era uma pessoa cristã e que usava a matemática como uma forma de ajudar as pessoas, né, e fazer a obra de Deus. Tem muitas inspirações para vocês ali, e com assuntos atuais, inclusive, né? Então, essa é a primeira proposta aí, é o conectar, e ali dentro desse conectar tem o desafio. Então, o aluno vai passar, por exemplo, o aluno vai passar a unidade toda dele ali, trabalhando os conteúdos, mas já vai pensando em como resolver aquele desafio. Ele já vai elaborando ali uma forma, porque lá nos últimos passos é onde que ele vai ter que apresentar esse desafio, a resolução para esse desafio. Como é que ficou esse desafio para ele, né? Como é que ele fez isso? Ele vai apresentar para os colegas, vai apresentar para os professores, né? Então, essa é a parte do conectar. O conectar vai fazer essa ligação entre todo o resto do livro. Depois vem a parte do pesquisar, onde que vai ter as propostas de pesquisas bíblicas, dicionários. É importante aí os alunos saberem utilizar o Webster, saber entrar lá no site do Webster e fazer as pesquisas deles, né? A gente lembra que o dicionário Webster lá é um dicionário em inglês, então os alunos vão ter que botar a palavra em inglês lá, né? Então, essa é uma parte bem importante aí para que o dicionário Webster é um dicionário bíblico, né? O Webster usou palavras da Bíblia para ajudar a definir, né? Para ajudar a fazer essa definição. Ele usou textos bíblicos, a ideia do texto bíblico para ajudar a fazer as definições.
Então, é uma riqueza muito grande ali, né? Então, o Webster traz textos bíblicos também, além de trazer uma riqueza de vocabulário ali que é incrível. Você não vai ver um dicionário com um vocabulário e uma riqueza tão grande que nem a dele ali. Tem palavras que vai ter uma página, 2 páginas do Office lá, do A4. Então, vamos lá. Aí daí vai ter a parte antes da parte da pesquisa entra também a parte do conteúdo acadêmico, né? E depois vem a parte do raciocinar, onde que o aluno vai fazer a reflexão dos princípios daquele conteúdo, né? Lembrando que sempre assim esse conteúdo, esse raciocinar está ligado lá ao primeiro passo, que é o conectar, tá? E depois vem a parte do relacionar, que vai ser contextualizado ali o que a gente está trabalhando, vai ter, às vezes, exercícios relacionados com o BMAP, exercícios relacionados com alguns exercícios de vestibular, né? Enem, então ali também vai ter algumas coisas desse tipo, né? E situações ali mesmo do cotidiano ou até outra coisa que está relacionado com conteúdo, mas que também seria importante colocar para os alunos ali, para eles compreenderem melhor a matemática ali. Daí nós temos aí a parte do registrar, que é a valorização da resolução de problemas e a elaboração de protótipos. O registrar ali, eu falei para vocês antes, né, dei algumas ideias para vocês também nessa parte do registrar, mas nessa parte também é um momento importante para ele já colocar no papel a questão do desafio, tá? Onde que ele vai falar, onde que ele vai começar a esboçar ali o desafio dele, onde que o professor pode ajudar ele também a fazer esse desafio. Então, essa parte do registrar tem várias coisas ali que vão ser colocadas para vocês. E uma delas é essa questão dos desafios. Aí. Depois vem o item 6 do livro, que é o argumentar, que agora vai usar a oratória, né? Uma das coisas da IP é a fala, né? A oratória, né? Então, o aluno vai ter esse momento especial aí para ele poder mostrar aquilo que ele fez, aquilo que ele pensou, né? No desafio dele. Talvez mostrar ali o aprendizado dele que ele teve naquela unidade, né? E colocando isso, expondo isso para os alunos, expondo isso para os colegas deles, para os outros alunos, para o professor. Então, essa é a parte do argumentar, né? O aluno vai expor oralmente, né, aquilo que ele conseguiu realizar ali naquele desafio. Talvez pode ser que o aluno não vai conseguir resolver o desafio, mas ele pode colocar ali até onde que ele chegou, né? E com a experiência dos outros alunos, ele talvez vai entender melhor ali aquilo que ele não conseguiu entender, né? Então essa é uma parte muito importante, porque é um fechamento da unidade, é um fechamento do que foi trabalhado, né? E aí vem o último tópico, que é o revisar, né? Que é a oportunidade de eles verificarem se eles entenderam aquilo que eles tinham que ter trabalhado, aquilo que eles trabalharam ali naquele capítulo do livro. Então, sempre no começo do capítulo, lá no Conectar, tem um checklist, tá? Onde que vai ser falado as coisas importantes que o aluno tem que aprender ali naquela unidade. E sempre no final, na parte de revisar, tem também o mesmo checklist, mas para o aluno dizer ali se ele entendeu, se ele compreendeu os princípios, se ele compreendeu o conteúdo, se ele entendeu ali os textos bíblicos, né? Então, ele vai dizer ali se ele conseguiu compreender aquilo que estava naquele checklist, né? E se ele conseguiu aproveitar, né, aquela sessão ali que ele está estudando, né? Então, esses seriam os 7 passos do nosso livro. Tu tem alguma coisa aí para acrescentar em relação a isso, Luísa? Não, eu acho que está ótima a explicação, viu, Elias? Se a gente ficar falando aqui, oh meu Deus, vai ser muita coisa, que é apaixonante demais. Eu só
Só queria dizer assim, que se são passos do livro, a gente precisa seguir bem legal, né? Acompanhar, como foi dada a dica ali. Sempre tá lendo com antecedência. Qual é o meu capítulo, da onde que eu vou começar, onde eu vou terminar. Nessa Isso. parte da argumentação, eu coloco no livro lá, na parte do 8º e 9º ano, muito assim, aproveitar também, fazer uma apresentação com a família, trazer profissionais que são dentro do conteúdo, para estar falando também com os alunos, para estar participando, fazer dessa argumentação um dia de festa. Certo? É o dia da celebração da aprendizagem, Isso. quando eles aprenderam e vão mostrar o que aprenderam. Então, dá para fazer exposição, dá para trazer familiar. Eu acho que os pais participando da aprendizagem dos filhos é muito bom, tá? É isso que eu queria acrescentar. Legal. É uma das ferramentas da IP, né? Isso. Celebração, né? Então, é isso. Agora, em relação às dúvidas e essa questão aí é com o Felipe, né, Felipe? É isso aí. Pessoal, a gente quer reforçar só uma questão importante que apareceu aqui no final, a Heloísa trouxe a questão das ferramentas, é que vocês, professores, são também autores. Então, você recebeu o material, então, se ali você quer fazer uma celebração, se você tem uma ferramenta diferente, você tem bloquinhos. Essa semana até o Elias conversou comigo a respeito de algumas imagens do material. Eu mandei para ele um site que dá para você usar o material dourado online. Então, você tem lá a unidade, a dezena, a centena e o milhar. Então, você pode abrir lá o site do material dourado e montar com os alunos a representação. Tem muita coisa bacana que vocês podem trabalhar com a área da matemática. Inclusive, isso aí está na guia do professor lá, daí a gente coloca esses sites, né? Isso. Então, lembrar assim que esse ano é um ano de projeto piloto, então todas as observações que vocês têm também puderem trazer para a gente, elas são importantes. E em abril, eu vou passar as datas para os coordenadores e postar lá na Google Sala de Aula. Nós teremos um treinamento específico sobre matemática de Singapura, tá? A gente está estruturando isso para vocês, para os professores, para vocês saberem como trabalhar, então, concreto em sala de aula no Fundamental 2. Então, nós temos uma pessoa que é especialista nesse tema, a gente já conversou com ela, já solicitou, ela tem escassez de datas, então eu só falei o mês e estou aguardando ela me dizer o dia, né? Então, ela vai me dizer o dia e o horário. Se for possível fazer uma transmissão ao vivo com todos, ok. Senão, a gente faz a transmissão com quem estiver presente e depois isso fica gravado lá na nossa plataforma também para vocês. Elias, Heloísa, obrigado por atender esse chamado, por responderem à providência de Deus de estarem neste lugar e neste tempo. Obrigado, Benjamin, obrigado, professora de Jaguará Paulista, Tatiana, Jair, hoje a Cristina está aqui conosco, Eliane, obrigado, Vinícius, por terem entrado aqui também. A Cristina é a minha supervisora lá na Escola Nova Geração. Eu vi aqui, eu vi o rostinho, lembrei. Então, assim, que Deus abençoe vocês também, vocês tenham sido edificados. E dúvidas específicas, Vinícius, Benjamin, se vocês tiverem questões aí sobre o material, marca lá comigo, a gente conversa uma meia hora, uns 40 minutos. Tatiane também, que está na coordenação. Cristina, se quiser conhecer mais do material, a gente marca uma reunião, faça uma apresentação para você, tá? Então, mais uma vez, agradecer a todos. Deus abençoe e boa noite para vocês. Boa noite. Amém. Boa noite. Muito bom. Boa noite. Que bom